Você sabia que 95% dos jovens que cometem crimes sequer concluíram o ensino fundamental? O que significa imputabilidade e inimputabilidade? Qual a diferença entre crime e ato infracional? Você sabia que a maioria dos jovens que cometem crimes são negros e pobres? O que vai mudar na vida cotidiana a redução da maioridade penal para 16 anos? Bom, a gente tem aí, cara, um contingente de pessoas que estão cometendo crimes menores de 18 anos, né, que está fora da escola. O que significa isso? Essas pessoas que não estão estudando, elas também não têm acesso a lazer, elas também não têm acesso à cultura, elas também não têm acesso ao esporte. Então, acabam sendo empurradas para a criminalidade que as absorve muito bem porque precisa desses agentes para poder cometer esses crimes. Do ponto de vista institucional, existe uma diferença muito grande entre o que nós chamamos então de crime e ato infracional. O crime no Brasil, previsto pelo Código Penal, são aqueles para os indivíduos então acima de 18 anos de idade. Então o jovem que comete atos, que fogem da lei são considerados então atos infracionais. Esse jovem então é chamado menor infrator. Do ponto de vista legal ainda, há um outro conceito fundamental, o conceito de imputabilidade e inimputabilidade. De acordo com o artigo 228 da Constituição, são inimputáveis no Brasil os jovens estão abaixo de 18 anos de idade. Então quer dizer que abaixo de 18 anos você não é um criminoso e sim um menor infrator. Do ponto de vista então ainda legal, o conceito de inimputabilidade significa que não pode ser penalizado. Por que esses jovens negros e pobres são os que mais cometem crimes? Bom, como eu disse anteriormente, esses jovens estão fora da escola e eles estão fora da escola pública. Vai ser muito difícil você encontrar um jovem menor de 18 anos que tenha condições de pagar uma escola e que não está estudando. Então o que acontece? A gente percebe que essa periferização da criminalidade, ela se dá especificamente por conta de esses jovens não terem outras oportunidades, outras possibilidades de vida. É óbvio que a gente está falando de uma minoria de jovens, mas o senso comum aponta para quê? Todo negro e todo jovem negro, pobre, vai ser direcionado para a criminalidade. Existe na nossa sociedade uma perspectiva determinista de que quem mora em bairros periféricos, quem mora em favela, necessariamente vai estar envolvido com algum tipo de criminalidade, de algum tipo de crime, ou que vai estar envolvido com tráfico de drogas e tudo mais. A gente está falando, na verdade, de uma minoria. E é essa minoria que, onde o Estado falta, a criminalidade toma conta, porque acaba se criando uma espécie de Estado paralelo também. Quais são as consequências, então, da redução da maioridade penal para a vida cotidiana? Primeiro que pensar a redução da maioridade penal não é pensar de uma coisa nova. A proposta de emenda constitucional número 171 foi proposta em 93 pelo então deputado do Distrito Federal, Benedito Domingos, que prevê a redução da maioridade penal aos 16 anos de idade sobre qualquer tipo de crime. Por volta de vamos dizer assim, uma tramóia feita pela Câmara dos Deputados ultimamente, nós modificamos a redação dessa PEC 171 e criamos então para crimes hediondos, crimes considerados contra a vida, graves, etc. As consequências mais diretas, se a gente for pensar do ponto de vista a curto prazo no Brasil, é primeiro uma criminalização que já acontece da pobreza. Como o Guga aponta, se no Brasil então o crime tem um caráter de classe social, principalmente, nós vemos que os grandes vítimas dessa redução da maioridade penal é o jovem pobre negro de periferia. Outra consequência gravíssima também é que o nosso sistema penal ele não dá condições de redimissibilidade, ou seja, da proposta de voltar em integração deste indivíduo que cometeu um ato delituoso para a sociedade. Sabemos muito bem também que índices mostram que mais de 80% dos jovens que entram nas casas de reabilitação ou nas casas de medidas socioeducativas ou inclusive cadeias vão cometer novamente crimes. Uma outra consequência gravíssima, além dessa criminalização da pobreza que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, outros projetos que vêm juntamente com essa proposta de redução da maioridade penal, que é de alguns interesses bastante particularistas. Um deles, e a gente tem que ficar muito atento a isso, é que também pensa na privatização das cadeias públicas. É uma questão, na minha opinião, de lógica.
Se eu vou privatizar alguma coisa, um setor, significa fundamentalmente que eu preciso de clientes desse setor. Porque o capitalismo, todo mundo sabe, é uma sociedade que mexe com produção de mercadoria e obviamente, a obtenção de lucro sobre ela. Então, para uma cadeia ser privatizada, há um interesse por trás. Qual é o interesse de privatizar uma cadeia? Que tenha criminosos. Porque cadeia cheia vai gerar mais crime. Então, uma suposta lógica. Quanto mais eu criminalizo as relações sociais no Brasil, isso é uma questão crescente. Vamos pensar, por exemplo, a lei antifumo, recentemente, né? Ou seja, uma criminalização sobre vários aspectos. Esse projeto de emenda de redução da maioridade penal, na verdade, vem também de acordo com alguns grupos de interesses muito fortes no Brasil. A gente tem que pensar que a questão da redução da maioridade penal no Brasil, ela está tentando encurtar um problema, tentando resolver um problema em curto prazo, coisa que a gente sabe que aqui no Brasil não se resolve. O grande problema é que a redução da maioridade penal, ela tenta dar uma resposta para um problema que não se resolve da noite para o dia, que é essencialmente o problema da grande desigualdade social, do problema que nós temos nas escolas públicas, que são escolas defasadas, escolas de professores que ganham pouco, escolas onde a criminalidade ainda tem um espaço muito grande. E aí um outro reflexo disso, João, que a gente pode lembrar aqui, é o recente interesse aí dos governos em militarizar as escolas públicas. Isso é outra resposta a curto prazo para tentar resolver o problema. Mas não se resolve o problema assim. Enquanto você não der para o jovem a possibilidade de ele estudar numa escola de qualidade, enquanto você não der para o jovem a possibilidade de ele ter perto da casa dele uma quadra poliesportiva com um agente social que vai dar aula de esportes, que vai fazer propostas ali, enquanto você não tiver casas de cultura, para dar aula de teatro para esses meninos, aula de música para esses meninos, o que vai acontecer? Eles não assistidos pelo Estado, eles serão assistidos pela criminalidade. A gente não pode esquecer que muitos desses jovens estão envolvidos com a questão do tráfico de drogas, que é outro problema e que isso demanda um outro programa para a gente falar sobre a questão da liberação das drogas. Mas a gente sabe muito bem que essa guerra às drogas no Brasil ela é fracassada, como em todos os lugares do mundo, guerra contra as drogas fracassou. E aí o que acontece? A gente continua gastando bilhões de reais, investindo em caveirões, investindo em grupos táticos, investindo na pena de morte desses bandidos, desses traficantes aí. E quem que eles estão aliciando? Eles estão aliciando exatamente esses jovens aí. Guga, tem uma questão que a gente deveria ressaltar, e você tocou em muito importante. O estado de Goiás, por exemplo, tem um projeto que até o final do ano de 2015, cerca de 51 escolas públicas vão ser militarizadas. De um ponto de vista muito rápido aqui, é uma seguinte questão. Nós estamos colocando a educação pública como sinônimo de segurança pública, um problema de segurança pública. Por que militarizar a educação pública? Então nós estamos criminalizando um ambiente que supostamente teria condições de melhoria social, acessibilidade, etc. Nos nossos vídeos a gente sempre faz uma dica para o aluno, que é uma questão muito importante, que é, por exemplo, a ideia de alusão histórica, né, que se deve fazer numa redação, por exemplo, o discurso de autoridade, por exemplo. Uma dica que eu vou dar para vocês é, o filósofo Immanuel Kant, por exemplo, foi uma discussão que eu fiz agora recentemente na nossa aula número 9 aqui no Crime Ideia, que ele tem um texto chamado Resposta à Pergunta: o que é o esclarecimento? O Kant fala, por exemplo, que esclarecimento é uma fase de passagem entre a menoridade e a maioridade. O que quer dizer com isso? Ele não colocou menoridade e maioridade do ponto de vista cronológico no Brasil. Datas, né? Por exemplo, idade, 16, 18 anos. Ele coloca como sinônimo de autonomia, de capacidade racional de escolha do próprio ato. Inclusive, no trecho do texto, ele fala o seguinte: menoridade é o estado de covardia no qual nós próprios estamos quando eu não tenho discernimento pelo ato que eu faço. Então, se eu vou pegar muito bem, veja que a ideia de menoridade, a ideia de maioridade, são conceitos que não são necessariamente trabalhados do mesmo jeito historicamente. Por exemplo, uma outra aula do Crime Ideia, quando a gente falou dos 25 anos do ECA, a palavra menor surge no primeiro Código Criminal da nossa República, de 1941, no chamado Código de Menores, que então criava a ideia de menor, era um indivíduo que não tinha capacidade racional sobre o seu ato, ok? Só uma dica de português, não é de menor, é menor de idade, beleza? Galera, muito obrigado. Esse foi mais um Crime Ideia, e o tema, discutindo redução da maioridade penal, é um tema não só de importância para vestibulares, mas que mexe com a nossa vida cotidiana, nossa vida pública e, consecutivamente, o futuro político do país. E é que a gente possa, então, além do Crime Ideia ser um canal para a gente pensar aí as questões voltadas para o Enem, que a gente possa também pensar no nosso cotidiano.
Valeu Muito demais. obrigado e até o próximo Crime Ideia. Obrigado. Deixa ele. Ah não, ele tá dando uma latidinha ou outra ali. O ruim é quando eles estão latindo os dois ali. Faz um De coro. modo assintoso, né? Se fosse meu cachorro, late, grita, o gigante grita.